Os homens ontem se mexeram nos bastidores da CPMI e brecaram, Danilo, não só a convocação do Frei Chico, que eu não entendo porque que esse homem não quer ir na CPI, como até a quebra dos sigilos do Carlos Lupe. O que é que esse povo tem tanto a esconder, Danilo? Sabe? Bom dia, Pois é, bom dia, Luciano, Gerlane, Lugo Dias, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. Ontem um dia realmente que chamou muita atenção na CPMI pela estratégia adotada pela bancada governista, né? Pela bancada do presidente Lula. Os petistas, né? O pessoal da esquerda. O que é que eles fizeram ontem, né? Eles barraram uma série de requerimentos de convocação. A convocação do irmão do presidente Frei Chico foi rejeitada, né, por maioria, né, por ampla maioria, foram 19 votos a 11 contra a convocação de Frei Chico, entre outras medidas que foram, né, descartadas durante esse processo. Já eu trago mais algumas também, numa claríssima estratégia, Luciano. Acho que o pessoal abriu mão daquele discurso, né? Não, queremos investigar, queremos descobrir quem roubou os aposentados. Vendo que não cola aquela história de jogar a culpa no governo Bolsonaro, até agora não colou, né? Porque quem é que acredita que Bolsonaro permitiu que sindicatos de esquerda estivessem roubando dinheiro do povo? Só mesmo o pessoal do PT para tentar criar essa narrativa e impor essa narrativa. E vendo que isso não está colando, né? Que o desgaste para o governo está crescendo e que a CPI começou a chegar muito perto dos envolvidos na roubalheira toda, o pessoal mudou de estratégia, né? E vai passar agora a tentar proteger, né, possíveis nomes que tenham qualquer ligação com o governo, com a legenda, né, com o Partido dos Trabalhadores, enfim. Foi o que aconteceu ontem. Claríssimo, já vinha acontecendo em poucos, né? Já tinha tido uns três requerimentos rejeitados que chamaram a atenção, né, de pessoas ligadas a sindicatos e tudo mais. Ontem não, ontem foi uma leve importante, porque teve essa questão do Frei Chico, que era a principal, né, era o irmão do presidente Lula, que iria lá como testemunha, né, ele ia depor lá, informar, né, apresentar a sua versão sobre tudo isso. Não foi aceito aí pela maioria da bancada governista. Também foi rejeitado essa questão da quebra de sigilo do Carlos Lupe. Na verdade, diante da rejeição da bancada governista, o pessoal decidiu tirar de pauta a votação, ficou para uma próxima sessão, a próxima reunião da comissão decidir se quebra ou não o sigilo do ex-ministro Carlos Lupe, que sinceramente tem que ser quebrado, né? Porque ele é o ministro, tem que estar se investigando, tem que saber qual é o envolvimento desse ministro nessa história toda. Não tem nada irregular, tira da investigação, depois de se descobrir o que aconteceu lá com ele. E também rejeitaram a quebra de sigilo de uma publicitária que tinha ligação, que fez campanhas para o PT e que recebeu dinheiro de uma entidade dessa, mais de 5 milhões de reais de uma entidade dessas que estão envolvidas na roubalheira dos aposentados. Enfim, é uma estratégia muito clara, né? A bancada do governo do presidente Lula, ela não quer mais investigar, né? Ela está lá para atuar seletivamente, né? Selecionar, blindar quem interessa ao poder, que seja blindado, e tentar de alguma forma travar a investigação em torno da roubalheira dos aposentados. Mas só que essa é uma CPI, eu bato nessa tecla aqui sempre, né? Porque dessa vez é difícil o trabalho de quem quer que a CPI acabe em pizza. Porque essa CPI investiga um crime de fato, né? Não está investigando algo que pode apontar um crime, quem foi o responsável. Alguém roubou, né? Porque o povo foi roubado, os aposentados foram roubados. Tem que só saber quem foram essas pessoas que foram responsáveis por isso. Então acho difícil o trabalho de quem quer apenas atrapalhar, travancar o trabalho da CPMI, mas para mim ontem ficou muito claro, né? Tem sim um grupo enorme lá, liderado pela bancada do governo, que vai atuar, que já vem atuando e que agora ficou exposto para travar a investigação em torno da CPMI lá, do roubo dos aposentados ontem. Mais um dia claríssimo. Lembrar, né, que o requerimento foi rejeitado, mas não impede de ser apresentado outro, tá? Sim. A CPMI continua funcionando, semana que vem tem mais sessões e provavelmente a oposição deve estar essa hora quebrando a cabeça para encontrar uma estratégia de apresentar novos requerimentos lá para convocar essas pessoas. É interessante também colocar uma observação, que todos esses depoentes que estão passando por lá, teve os presidentes sindicatos, que já estão aprovados, aí a sequência, o ex-presidente do INSS, o careca do INSS, o ex-presidente do INSS que foi nomeado por Lula, né, afastado pela justiça, né, o Carlos Lupe, que já depois, todos eles tiveram a sua convocação aprovada no primeiro dia da CPMI. O que dá a impressão de que a base do governo ainda não tinha noção do que é que podia vir, do que é que podia surgir a partir dali. Desde então tem sido dificílimo aprovar requerimentos, porque o pessoal começou a perceber que se não colocar água naquilo ali, vai explodir algo muito mais grave em cima do governo do presidente Lula. E essa tem sido a estratégia adotada desde então, né, com o decorrer
da CPMI. E é sempre bom lembrar, Danilo, que mais uma vez o governo ontem, né, a base governista ontem usou como argumento um argumento extremamente frágil para negar a convocação do Frei Chico, que isso seria um uso político da CPMI. A gente precisa parar, Danilo, de aceitar esse tipo de justificativa. Sabe por quê? Porque o uso político, ele só vai se dar se o cara tiver algo a esconder. Se o cara não tiver devendo nada, o uso político pode ser inclusive do próprio governo. Se ele for lá e dar um show, mostrar que tudo foi feito direitinho, que ninguém desviou dinheiro, que tudo estava permitido, o próprio governo poderia usar isso politicamente. Então está na hora da sociedade parar de engolir esse argumento falacioso quando alguém não quer que um aliado vá depor numa comissão dessa de inquérito, de dizer que não é por causa do uso político. Né? É um argumento totalmente fajuto, né? Até meio ridículo. Ora, ele estaria sendo convocado porque ele é vice-presidente de um sindicato que deitou e rolou em cima da roubalheira dos aposentados. Só de bloqueio teve quase 400 milhões. 400 milhões. O presidente foi lá, ficou em silêncio, constrangedor. Diversas perguntas ali que ficaram sem resposta, que são batom na cueca, né? Familiares recebendo dinheiro daquela forma. E ele é o vice-presidente desse sindicato, né? Ele tem que ir lá. E é irmão do presidente da República, né? Quer dizer, se tem força o Sindinap, é porque o irmão do presidente da República é vice-presidente do sindicato. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira e não dizer isso, né? É evidente, claramente, né? Ele tá ali. Inclusive, ficou muito claro que o papel dele é ser presidente, é irmão do presidente. É a parte política, né? Ele era irmão do presidente e agia politicamente. Presidente. Nem quiseram que o Lupe tivesse os sigilos quebrados lá na CPMI do INSS. Isso aí, Luciano. Ontem a CPMI do INSS expôs muito ali, né, o posicionamento de cada parlamentar. E a base do governo ficou marcada, né, pelas decisões tomadas em blindar ali determinados suspeitos, né, que possam, enfim, colocar o governo em algum problema, aumentar o desgaste do governo mais do que já teve em relação a esse roubo dos aposentados aqui no Brasil. O que aconteceu ontem, né? A base governista rejeitou, se articulou ali para rejeitar a convocação do Frei Chico, né, que é vice-presidente do Sindinap, irmão do presidente Lula, e esse sindicato que está totalmente envolvido nessa roubalheira toda. Ele iria lá como testemunha, né, não tem investigação contra ele até agora, pelo menos. Iria tentar explicar como funcionava o sindicato, se ele tinha conhecimento dessa riqueza imensa que vive esse sindicato, né? Foram quase 400 milhões bloqueados já pela justiça. Mas a base do governo rejeitou aí a convocação dele, assim como também, né, rejeitou a quebra de sigilo de uma publicitária que fez campanhas para o PT, até fez a de Dilma, já faz tempo, mas que ela teria recebido dinheiro de um desses sindicatos. Ela também teve a quebra de sigilo rejeitada. A base também iria rejeitar a quebra de sigilo do ex-ministro Carlos Lupe, ex-ministro de Lula, né, que estava no cargo, caiu da função quando estourou esse escândalo todo. Isso foi retirado de pauta justamente para tentar uma nova articulação, um novo acordo, né, nesse sentido, mas ficou muito exposto, né? Ora, tudo isso tinha que ser realizado, inclusive a quebra do sigilo do ex-ministro, porque faz parte de um processo investigatório, né? Quando você tenta blindar determinados personagens que estão no centro dessa história toda, você está claramente atuando para travar a investigação, para impedir que a investigação possa descobrir qualquer irregularidade em torno daquele assunto. E isso ficou muito claro ontem, com uma sessão de mais um dia de muito bate-boca, viu? Troca de acusações intensas. Foi quente o negócio lá. Foi bem quente lá, na CPMI, que volta segunda-feira, né? Segunda tem mais sessão, com 9 depoimentos, e provavelmente nova estratégia da oposição para tentar convocar o Frei Chico, né? Certamente eles não vão desistir só nessa primeira tentativa. Não, definitivamente não vão. Danilo, meu amigo, obrigado.